Vem comigo, por favor. Deixa bom, varão. Deus, ele vai usar o profeta para poder falar para o povo crescer e não diminuir, aumentar e não diminuir. O Senhor Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu estava me preparando para vir para cá. E geralmente assim eu estou com uma mensagem pronta e pensando em outra mensagem. Às vezes o texto é o mesmo texto, mas a mensagem é diferente. Porque quanto mais se lê, mais coisa a gente acha no texto. E eu me lembro que uma das mensagens que Deus colocou em meu coração é que a covardia nos faz ser escravos dos nossos adversários. O que nos escraviza é o nosso medo. O nosso medo nos faz ser escravos. O nosso medo nos impede de ir e vir. O nosso medo nos impede de casar, impede de comprar, impede de projetar, de sonhar, de fazer um concurso público, de tentar tirar a habilitação. O medo impede de financiar uma casa. O medo às vezes te deixa enclausurado e você não cresce, porque o medo te fechou na porta e falou: daqui você não sai. Só que a Bíblia diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora. E qual é o perfeito amor? Jesus falou: Pedro, tu me amas? Ele falou: amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Perfeito amor. Falou: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então vai. É a apacenta das minhas ovelhas. Esse é o perfeito amor. O amor de Deus manifesto em nós nos faz superar as dificuldades. Feche os seus olhos, por favor. O Senhor está cuidando de ti, ó glória. O Senhor lhe trouxe canção para dizer que está cuidando de ti, ó glória, ó glória, ó glória. Viva o dia de hoje, amanhã Deus proverá, ó glória. Como o ovo, a carne hoje, amanhã Deus proverá, ó glória. Deita na cama e dorme hoje, porque até o sol raiar Deus pode fazer muita coisa para você, ó glória. Creia que Deus está no controle, ó glória. Para, larga esse medo, esse assombro, esse pavor. Creia que Deus é poderoso para converter todas as coisas, para mudar os corações, mudar as metas, mudar os propósitos. O Deus que você serve não é de barro. O Deus que você serve não é de madeira. O Deus que você serve não é de cobre. O Deus que você serve não é de gesto. O Deus que você serve é soberano, magnânimo, eterno, excelso, sublime. O Deus que você serve é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai, a raiz de Yessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a resplandecente e brilhante estrela da manhã, o alfa e o ômega, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é raça, abraça, e pra cá, séria, Maga Sérvia, Labácia, Labracaia Sérvia, entra Bástia, Labracaia Sérvia, Evocopia Saio, entra Bástia, Calabra Sérvia, Palácio de Cássia, entra Copia Saio, Alabástia, entra Bástia, Labracácia, Evocopia Sérvia, o bichinho de Thor, povozinho de Israel, a nação escolhida, o povo eleito, não tem. O profeta ou o apóstolo Paulo, assim como o salmista, Paulo também era muito metódico quando ele escreveu. Paulo era culto, era um homem de uma cultura diferenciada, um doutor, fariseu, conhecedor da lei, circuncidado ao 8º dia. Oh glória!
E Paulo pega o seu papiro, o seu pote de tinta, e ele, aos punhos dele, ele vai escrever a segunda epístola a Corinto. Olha o que Paulo escreve: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Preste atenção na profundidade desse texto. Tudo provém de Deus que nos reconciliou. Reconciliar é o que? Fazer amizade. Nós éramos inimigos de Deus, aí Deus nos fez ser amigo dele de novo. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo: nós éramos inimigos de Deus, mas o próprio Deus tornou-nos fazer amigo dele. Está entendendo isso? Deus nos reconciliou. Não foi nós que nos reconciliamos com Deus, foi Deus que nos reconciliou com Ele. Ele nos pegou e nos reconciliou com Ele. Vem que massa! Palavra cabra cérebra. Olha o que o texto diz, olha bem para mim, por favor, presta atenção. Olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda, pastor Douglas. Olha o que o texto diz. Paulo diz assim, que Deus nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Peraí, Deus nos reconciliou e nos deu o ministério. Agora, o que é ministério? Ministério é aquilo que Bolsonaro dá. O Bolsonaro chamou alguém e falou: o Ministério da Saúde, a pasta do Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação, o Ministério dos Esportes. E cada ministro dele, ele entregou uma pasta, e aquela pasta é a forma com que o ministro deve exercer o seu ministério. Agora escute o que eu vou dizer. Se Deus nos reconciliou com Ele, reconciliar, Deus nos chamou para Ele, e depois que Ele nos chamou, Ele nos deu o ministério e nos fez reconciliadores através dele. Deus nos deu uma pasta. Qual é a pasta do nosso ministério? É a Bíblia Sagrada, glória. A Bíblia é a ferramenta que Deus nos deu para reconciliar a criatura ao Criador. Eu vou pregar porque Deus está mandando, glória. A Bíblia é a ferramenta que Deus nos deu para reconciliar a criatura ao Criador. Deus deu a Bíblia e falou: Juarez, vai lá e prega para a prostituta, que eu quero que a prostituta vire missionária. Eu quero que o traficante vire pregador. Eu quero que o homossexual vire evangelista. Eu quero pegar quem não era e fazer ser. Quem não podia e poder. Quem não tinha vai ter. Quem não era capaz será capaz. Você não está entendendo? O ministério da reconciliação foi te dado. Deus te chamou para reconciliar pessoas, para tirar pessoas do mundo e trazer para a igreja, para tirar do pecado, tirar do vício e trazer para a igreja. Vou pegar, vem comigo por favor. Verso de número 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Olha que coisa linda. Deus estava em Cristo. Esse termo em aqui, sonoplasta, obrigado. Esse termo em aqui é fixo, obrigado. Esse termo em aqui é fixo. Dentro, no meio, Jesus, na natureza humana, parecia homem, mas ele era 100% Deus. Jesus teve duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Na natureza humana ele teve mãe, na divina ele só tem pai. Na natureza humana ele teve sede, na divina ele é a fonte de água viva. Na natureza humana ele teve fome, na divina ele é o pão da vida. Na natureza humana ele andou na jumenta, na divina monta no cavalo branco. Na natureza humana vestiu de preto animal, na divina o seu vestido é de linho fino. Na natureza humana o seu cinto era de couro, na divina o seu cinto é de ouro. Na natureza humana os seus pés eram de cordeiro, na divina os seus pés são como latão assacalado. Na natureza humana parecia uma ovelha, na natureza divina o seu rosto é como o sol, a sua soberania. Na natureza humana entrou em Jerusalém pelos montes, na natureza divina virá saltando pelas nuvens. Na natureza humana carregou a cruz, na natureza divina vai me carregar a igreja. Duas naturezas. Você não está entendendo, fecha os seus olhos.
A presença dele está aqui dentro. Você não está entendendo, você não está sozinho aqui neste lugar. A presença dele, você não compreendeu. A presença dele está na casa. A presença de Camandaça, a Dubidarácia, a Larabacanda, Elini Calabarabaçaia, a Deime Mocomando da Sérvia. A presença dele está na casa. Se você crê, ele te batiza. Se você crê, ele te renova. Se você crê, ele te perdoa. Se você crê, ele te levanta. Se você crê, ele visita a tua casa, o teu marido, a tua família, o teu filho, o teu ministério. Não será o mesmo. A presença está na casa. Jesus teve duas naturezas. E aqui o apóstolo Paulo, conhecendo a divindade de Deus, conhecendo o ministério terreno e sabendo o ministério divino de Jesus, Paulo é claro ao dizer da seguinte maneira: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que é imputar? É cobrando. Feche os seus olhos. Deus não enviou Jesus no sentido de cobrar do homem os seus pecados, mas sim no sentido de perdoar os pecados do homem. Olha que coisa tremenda. Olha, e o diabo tem uma raiva disso, porque o diabo olhou lá no boteco. Fecha seus olhos. O diabo olha lá no bar e dizia: aqui no bar eu mando nela, aqui no baile funk eu mando nele. Fecha seus olhos com a tua cabeça. O diabo gosta disso. O diabo diz: dança aqui, dança funk aqui. Você é meu cavalo, você é minha mula, eu monto em você. Você aqui é meu cavalo. No terreiro de macumba, o diabo chama as pessoas que fazem o que ele quer de cavalo. Chama de mula, é ou não é? Ele diz: meu cavalo, minha mula, eu monto nela. Só que quando você aceitou Jesus, o sangue de Jesus Cristo te lavou, o sangue te purificou. Olha para cá, por favor, olha para cá. Não grita, só escuta. Quando você aceitou Jesus, você largou a garrafa e pegou a Bíblia, ó glória. Você largou a garrafa e pegou a Bíblia. Saiu do baile funk e foi dançar coreografia na igreja. Ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória. Saiu da mesa de sinuca e foi para a oração. Aí o diabo te vê de Bíblia na mão e olha para você e diz: eu perdi ele. Antes ele tomava cachaça e comia mexido. Hoje ele toma o cálice e come o pão e fala que é crente e vai ser arrebatado. O diabo tem que entender que você não manda mais. Você não é mais cavalo. Você é ovelha, 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 ovelha. Eu me lembro que quando eu ainda era presbiteriano, ajuntávamos com os jovens da Jocum para fazer trabalho de visita. Chegamos num lugar para poder pregar na região, para visitar. Quando coloquei a mão na cabeça da mulher, o diabo gritou: larga o meu cavalo. Larga o meu cavalo. Eu falei: vai ficar a pé a partir de hoje. Acabou de perder a carona. Ela não vai ser mais cavalo. A partir de agora ela é ovelha, ó glória. Ô glória, ô glória. O diabo pode até montar no cavalo, mas na ovelha ele não mexe. Porque quando ele vê olha para a ovelha, ele vê na frente da ovelha o leão da tribo de Judá, ó glória. Ovelha protegida pelo leão da tribo de Judá. Feche os seus olhos. Você sabia que o inferno lamenta? Você sabia que o inferno tem muita raiva? Quando o diabo viu você toda arrumadinha, aí ele diz: não está indo mais para o baile funk, não está indo mais ser chamada de cachorra, não está indo mais ficar rebolando até o chão. Aí você pega a Bíblia, arruma o cabelo, e pega a sua Bíblia, pega o seu filho, e o diabo diz: ela está indo. E está declarando o que Josué falou: porém eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, oh glória. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Querendo ou não, o diabo vai ter que ver o teu marido mudar. Querendo ou não, o diabo vai ter que ver a tua casa mudar. As tuas orações não cairão por terra. O Deus que eu prego opera o milagre no seio da tua casa, para a glória do nome dele. Verso 18, assim, 19. Ora, sabemos que Deus, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando do homem as suas transgressões, imputando aqui a cobrar. E nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra é a palavra da reconciliação. Isso é muito sério. O mundo está de mal, Deus está de mal do mundo, e nós temos a palavra que reconcilia Deus com o mundo. A palavra da reconciliação, a única forma do homem fazer as pazes com Deus é através dessa palavra. Ela é a verdade. Glória a Deus. Olha que coisa terrível. Feche seus olhos, por favor. Eu me lembro que o vizinho da minha mãe, nosso vizinho, deu para minha mãe uma Bíblia. E um cantor cristão, o irmão Joaquim, que já adora o Senhor. Irmão do irmão Manel. Sabe o irmão Manel? Irmão deu uma Bíblia e um cantor para minha mãe. Ele era batista. Deu para minha mãe uma Bíblia e um cantor cristão. Minha mãe nunca leu aquela Bíblia. Minha mãe nunca olhou para o cantor cristão. Mas minha mãe fez algo. Colocou dentro da gaveta do criado mudo. E trancou o criado mudo com a chavinha. E passaram-se 12, 13 anos e a Bíblia lá dentro, amarelando as páginas. Mas uma madrugada eu levantei, achei a chavinha do criado mudo. Oh, aleluia. E aquela madrugada eu decidi abrir aquele criado mudo. E quando eu abri, eu vi uma Bíblia empoeirada. Oh glória, tirei a poeira de sobre a Bíblia. Oh glória, direcionei uma luz central. Era cerca de 3 horas da manhã. E comecei a ler na Gênesis. E quando eu li o primeiro verso, uma lágrima quente caiu sobre a Bíblia. Oh glória! E eu não conseguia parar de ler. Quanto mais eu lia, mais uma voz dizia: levanta e lê, levanta e lê, levanta e lê, glória, levanta e lê, glória. E eu comecei a não entender o que eu lia. E eu comecei a chamar um vizinho e dizer: eu li tal texto, eu não entendi. Ele dizia tal coisa. E eu me lembro, irmãos, que ele cantava uns hinos do cantor cristão. E um dos hinos que ele cantava é esse: ó, vem sem demora o pecador, vem já. Ó, vem sem demora, pecador, vem já. Porque vacilar, e eu encostava o ouvido no muro, e enquanto eles cantavam, eu chorava, oh glória. Ele cantava e eu chorava, oh glória. E eu comecei a ler e falar com ele que eu estava lendo. Falava que eu lia, falei: li tal texto. Ele dizia: lê outro texto. E eu disse: li tal texto. Ele dizia: lê tal texto. E um dia ele estava indo para o culto da escola dominical, empurrando a sua bicicleta, que ele andava com a bicicleta verde. E eu parei e falei: seu Joaquim, eu já li o que o senhor mandou. Ele estava nervoso naquele dia. E ele falou comigo assim: lê Gênesis Apocalipse. Eu achei que era um livro. E eu voltei para ler Gênesis Apocalipse para poder contar para ele de tarde. E quando eu cheguei, que eu olhei, falei: que livro é esse? Não estou achando. Eu procurei no 66 e não achava. E quando eu peguei a sumária, eu vi Gênesis aqui e Apocalipse lá embaixo. Eu falei: ele me mandou ler tudo. Olha para cá. E eu fiquei 3 meses sem falar com ele. E eu comprei cadernos brochurão e comecei a ler e escrever. E depois de 3 meses eu tinha lido 66 livros. E eu bati palma no portão dele com os cadernos brochurão e disse: eu já li tudo. E aquilo que eu não entendi eu anotei para o senhor. Sabe o que ele me disse? Volta e lê tudo de novo. Deus me diz. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse: volta e lê tudo de novo. Posso tirar? Já tirei.
Volta e lê tudo de novo, porque Deus quer te usar. Aí passaram-se mais 3 meses. Eu me lembro que eu comprei cal, comprei um lápis de pedreiro, olha pra cá. E eu começava a ler e escrevia na parede a Bíblia. E eu ia lendo, apagando com cal e escrevendo de novo. Você não está entendendo? Oh glória, oh glória, oh glória. Um dia meu pai descobriu que eu estava lendo, pegou a minha Bíblia e guardou minha Bíblia e falou: na minha casa eu não aceito quem vive a lei dos crentes. Eu falei: se o Senhor não aceita na tua casa, a partir de hoje eu não moro nela mais. Eu saí da casa do meu pai e fui morar na casa do irmão André, lá na Rua Atlética, irmão da Marisa, parente do Rubão. Fui morar na casa dele. Eu me lembro que quando eu fui morar ali, o André me deu uma Bíblia maior do que a que eu tinha, com a letra maior. E eu ficava a noite toda lendo com ele. Entendo o que eu vou dizer aqui essa noite. A verdade que liberta não é o que os homens falam. A verdade que liberta é o que a Bíblia diz. Olha, que seja todo homem mentiroso e que seja Deus verdadeiro. A palavra é luz, a palavra é lâmpada, a palavra é bússola, a palavra é guia, a palavra é direção para a salvação humana. A palavra de Deus tem poder para libertar. Oh glória, vem comigo por favor. Já vou finalizar minha oportunidade. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade, o homem, não cobrando do homem as suas transgressões. De sorte que somos embaixadores. Agora, esse termo também é interessante. De sorte que somos embaixadores. O que é um embaixador? Eu expliquei o que é reconciliação. Falei que nós somos reconciliadores, ministros da reconciliação. E expliquei que ministro aqui é alguém que recebe um ministério. Agora, o que é esse termo embaixadores? Embaixador é representante de outra pátria. Agora, presta atenção. E nós temos o nosso embaixador lá nos Estados Unidos, a embaixada americana. Na verdade está ainda discutindo quem há de ir, né? E quem eles falaram, eu não estou querendo que vá ali. Estão discutindo quem eles querem que vá para a embaixada. Mas nós temos uma embaixada lá em Portugal. O nosso embaixador está lá. Dentro da embaixada do Brasil em Portugal, aquele território é brasileiro. Todo brasileiro que tiver um problema em Portugal, se ele entrar na embaixada brasileira, ele está amparado pela lei do Brasil que vigora na embaixada em Portugal. Toda pessoa que estiver nos Estados Unidos, e se ele entrar dentro da embaixada brasileira, se ele for brasileiro, dentro dos Estados Unidos, ele é amparado pela lei que vigora na embaixada dos Estados Unidos, a embaixada brasileira nos Estados Unidos, que é a mesma lei que vigora aqui. Então a embaixada do Brasil nos Estados Unidos é uma extensão do Brasil em outra terra. Quando Deus fala que nós somos embaixadores, é dizendo: vocês são cidadãos estranhos em uma terra diferente. Agora, se nós somos embaixadores, nós temos uma embaixada. Agora, qual é a embaixada que nós temos? Eu quero que você entenda. O diabo olha para o terreiro de Macumba e diz: eu mando no terreiro de Macumba. O diabo vai lá no carnaval e diz: eu mando no carnaval. O diabo entra no baile funk e diz: eu mando no baile funk. O diabo vai lá no cassino e diz: eu mando no cassino. O diabo vai lá no prostíbulo e diz: eu mando no prostíbulo. Mas quando o diabo olha para a igreja e diz: na igreja eu não mando, porque ela é embaixada, ela é um pedaço do céu na terra, ela é uma parte do céu na terra. Quem manda na igreja é o dono dela. Ela está na terra, mas não é da terra. E quem está na igreja está aqui, mas não é daqui. Vai para lá, glorifica com ele, exalta com ele, fica com ele, anda com ele, adora ele. Eu te convido para colocar sobre o Eu te convido para colocar. Pastor Douglas. Já vou finalizando. Vem para cá, meu pastor. Pastor, posso te perguntar um hino?
Cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Fique em pé comigo um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Obrigado pelo convite, pastor. Você também, pastor, pelo convite. Perdão pela correria. Eu estava na Bahia, né? Cooperei lá ontem. Saí de lá hoje bem rápido. Cheguei tem pouco tempo aqui em Minas. Mas eu não podia deixar de vir aqui cooperar, tendo em vista que Deus tem sido muito misericordioso comigo. Eu não posso negar o chamado que me foi imposto. Deus tem cuidado de mim de uma maneira tremenda. Ele tem feito coisas terríveis e tremendas na minha vida. Né? Eu só tenho que glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Então, o mínimo que eu posso fazer é atender aquilo que Deus tem me ordenado para poder fazer. Enquanto prepara, eu vou finalizando aqui em nome de Jesus Cristo. Eu vou ler, pode ficar em pé comigo. De sorte que somos chamados embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele está dizendo, como embaixador, eu rogo, rogar aqui é clamar, que você se reconcilie com Deus. Está dizendo, eu estou apresentando aqui Deus. Estou dizendo para vocês, Corinto, reconciliem com Deus. Reconciliar aqui é atas amizades. Volte a ser amigo de Deus. Volte a andar em comunhão com Deus. Ele diz mais, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. O que ele está dizendo aqui? Jesus, ele se fez pecado. Em Filipenses capítulo 2, verso 7, está escrito assim, porque sendo ele Deus, ele não usurpou-se como Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo de toda a sua glória. E foi humilde até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. Então Deus se fez pecado no sentido de que Ele veio na forma de homem e tomou o pecado da humanidade. A cédula ou a sentença de morte que era para você e para mim, Jesus tomou e falou, eu morro por Ele. Eu sei que pouco se prega isso pelo Brasil afora. Eu sei que os pregadores itinerantes pouco falam sobre isso. Mas é isso que eu quero dizer. Jesus pulou na sua frente e falou, eu morro por Ele. Eu sofro por ela. Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendai de mim, que eu sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Jesus, ele nos convida para jogar sobre Ele o fardo, para trocar o fardo pesado por um fardo. Ele sofreu por nós. Ele padeceu por nós. Já vou finalizar. Pode entrando aí. Ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiças de Deus por causa do sacrifício da cruz. É por isso que o Salmo 37, 25 cumpre nós. Eu fui moço e agora velho sou, mas eu nunca vi o justo. Por que nós somos justos? Nós somos justos porque Jesus fez com que nós nos tornássemos justos através do sacrifício da cruz do Calvário. Não é pela nossa justiça, mas porque Ele derramou o sangue dele para nos lavar e nos justificou pelo sangue. Eu quero que você feche os seus olhos e entenda algo dessa noite. O sangue de Jesus Cristo tem poder para apagar o teu passado, participar do teu presente e preparar o teu futuro. O sangue de Jesus Cristo remove toda acusação, todo jugo, remove toda cadeia, toda opressão. O Senhor da glória já te lavou, já te comprou, já te redimiu, já te purificou. Você é dele, você pertence a Ele. A mão dele está sobre a tua vida. Pastor Gomes.